Bom dia a todos, estamos ao vivo com a transmissão pela internet, através do YouTube, de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com os cumprimentos de praxe a todos os integrantes dessa corte, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, aos senhores servidores, aos senhores advogados, advogadas e ao público em geral que assiste a essa sessão. Está aberta, declarada aberta, já de início afirmo a aprovação da ata da sessão anterior diante de ausência de manifestação contrária. Há um pedido de sustentação oral da relatoria do Dr. Bruno, é o primeiro da pauta. Cumprimento aqui o Dr. Leonardo Benevides, que já se faz presente nessa sala virtual. Seja bem-vindo, Dr. Leonardo. É o 1 da pauta, o 0600326. Trata-se de um recurso eleitoral na representação por conduta vedada ao agente público, cargo prefeito, propaganda política eleitoral, emissora de rádio ou televisão, programação normal, propaganda política institucional, eleições municipais 2020. Recorrente nesses autos é o Podemos de Primavera do Leste, e os recorridos, melhor dizendo, são Leonardo Tadeu Bortolin e Ademir Ortiz de Góes. A relatoria é do Dr. Bruno de Oliveira Marques, a quem passo a palavra. Bom dia, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional, doutor Leonardo Benevides. Senhor presidente, se o doutor Leonardo não se opuser, eu dispensaria o relatório, uma vez que ele irá na tribuna, evidentemente, relatar os fatos objeto da controvérsia. Aqui, o doutor Leonardo se impõe com relação à dispensa do relatório, o senhor poderia já iniciar. Não, excelência, já posso iniciar, até para poupar o tempo. Por favor, então. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, senhor relator, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais membros deste tribunal. Antes de mais nada, desejar um excelente ano judiciário a todos. Estamos aí nessas primeiras sessões, né? E acredito que logo poderemos estar reunidos presencialmente, se assim Deus permitir. Senhor presidente, eu vou ser bem sucinto, bem breve. Trata-se de uma representação por conduta vedada, na qual o Podemos de Primavera do Leste ajuizou em face do então prefeito e agora reeleito Leonardo Bortolin, seu vice, na qual sustentamos a ocorrência de algumas placas com o slogan do prefeito, da administração do prefeito, que dizia: um novo caminho para uma nova cidade. Foram colocadas essas placas em alguns lugares premeditados, estratégicos da cidade, com uma grande circulação de pessoas. E foi devidamente comprovado aí, de acordo com as fotos, com as imagens, que se tratavam de bairros, inclusive, diferentes. Ou seja, a intenção do recorrido era justamente que essa conduta ela atingisse o maior número de pessoas, em que pese o entendimento da douta juíza de primeiro grau, entender que haviam somente 8 placas, que a proporção era diminuta e que passaria desapercebida ao eleitor médio, e que o cumprimento da liminar justificariam a fixação do valor no patamar mínimo. Contudo, excelências, é um ato de uma gravidade extrema, porque primeiro que não se trata somente de 8 placas, e sim de 10, conforme cumprido pelos próprios recorridos. E esse valor, nós entendemos que, no mínimo, ele pode ser majorado, excelências, porque há aí uma grande discrepância, visto que, reitero, que os locais eram de grande circulação de pessoas, em bairros diferentes, e a conduta vedada por si só justificaria a majoração dessa multa. Então, nosso recurso se baseia na aplicação da pena de cassação dos registros ou subsidiariamente a majoração do valor da multa. Vou deixar aqui já meus cumprimentos a todos e, para ser bem sucinto, eu já encerro por aqui. Muito obrigada, excelência. Obrigado, doutor Leonardo, inclusive pela concisão de vosso pronunciamento. Ouço, então, o senhor representante do Ministério Público Eleitoral.
dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros do tribunal. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia a todos que estão assistindo. Pese os argumentos do doutor Leonardo, o Ministério Público entende que não seria caso de cassação, de aplicação das outras penalidades. A multa seria suficiente. Portanto, manifesta-se pelo não provimento do recurso, mantendo a multa aplicada. Com a palavra, o doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, aqui se trata de manutenção de propaganda institucional em período vedado. O que seria essa propaganda institucional? Seriam aquelas placas de obras, né, que o poder público deve afixar aquelas placas de obra. E nessas placas de obra existia lá a menção ao município, que também era parceiro na execução das obras, salvo engano, o recurso era federal, município de Primavera do Leste, e embaixo aquele slogan do gestor. O slogan dizia assim: um novo caminho para uma nova cidade. Como esse slogan, ele exalta as qualidades do administrador, slogan não é ilegal, né? Nós vemos aí do governo federal, etc. Mas o STF entende que quando ele exalta as qualidades pessoais, ele ofende o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Muito bem. A jurisprudência dos tribunais eleitorais é assente no sentido de que essas placas, elas devem ser... não pode se manter esses slogans ou o nome do gestor no período eleitoral, sob pena de se configurar a manutenção de propaganda institucional em período vedado. Se veem essas placas como uma propaganda institucional. Muito bem. No caso em apreciação, o recorrente, ele sustenta que, além de haver uma manutenção de propaganda institucional em período vedado, essa propaganda, ela estaria ofendendo ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, porque seria uma promoção pessoal, e nessa hipótese, a incidência da norma não seria do 73.6b ou 4b, mas sim do 74 da Lei Geral das Eleições, o que impõe a cassação do registro ou diploma. Impõe a cassação do registro ou diploma. Nessa hipótese, não haveria falar-se em imposição de multa. Muito bem. Eram efetivamente 8 ou 10 placas, consta aqui para mim 8, mas o doutor disse que na certificação do cumprimento eram 10, então partimos do pressuposto de que eram 10. De qualquer forma, eram 10 placas. O slogan era diminuto, era bem pequeno. O cumprimento da liminar, ele foi feito em tempo e modo oportuno. Eu vejo ali que há, inclusive, uma fundada dúvida quanto à ilegalidade da manutenção desse slogan ali naquele período vedado. Seguramente foi por isso que o gestor o manteve, não iria deixá-lo correndo o risco de ter uma sanção severa a este ponto, e nós temos aqui, em relação a esse slogan diminuto, temos ali até uma certa zona cinzenta em relação à legislação eleitoral. Em substância, eu estou aqui na linha de precedentes desta corte, de relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, que foi aquele de Santa Carmen, que nós tínhamos 18 placas, era um município bem pequeno, lá foi aplicada uma multa, se não me engano, de R$18 mil, entendeu-se que não havia proporcionalidade para a imposição da pena de cassação. Eu registro que ali em Primavera é um município de médio porte, com 60 mil habitantes. Temos um outro precedente de minha relatoria lá de Torixoréu, em que o juiz, inclusive, decretou a cassação do mandato, em que esta corte, por unanimidade, entendeu que deveria incidir apenas, deveria se configurar apenas a conduta, a manutenção de propaganda institucional em período vedado, sem a incidência da pena de cassação, e me parece que a hipótese ora em exame, eminentes pares, se amolda aquelas que esses dois precedentes que nós já julgamos. Há sim tipicidade formal em relação ao 74, mas não me parece que a gravidade do fato possa ensejar na drástica sanção de cassação do mandato, não havendo, portanto, tipicidade material em relação a 74, no meu sentir,
atento à proporcionalidade, mas há sim a tipicidade formal e material em relação ao 73, a linha B, inciso 4, a linha B, razão pela qual eu estou, em consonância com o parecer ministerial, desprovendo recurso e mantendo a pena de multa no seu percentual mínimo. É como voto, senhor presidente e eminentes pares. Só para entender direitinho, ficou mantida a multa, né? O juiz de primeiro grau aplicou multa, doutor Bruno, é isso, né? Vossa Excelência, então, mantém essa multa, é isso? Mantenho a multa, sim, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Acompanho o doutor relator, senhor presidente. Doutor Gilberto Bussic. Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Também acompanho, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Eu também vou acompanhar o relator, inclusive fazendo aqui uma referência, né? O doutor Bruno está trazendo aqui figuras do direito penal, né? A tipicidade material formal, né? A famosa tipicidade conglobante a que defende Zaffaroni. Estou de acordo com Vossa Excelência, porque muitas vezes ela do ponto de vista formal, se enquadra, mas materialmente não seria caso de aplicação da penalidade. Estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. O resultado final, então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. Agradeço aqui, doutor Leonardo Benevides, pela participação. Obrigado, bom trabalho, senhor. Trabalho, bom dia para o senhor. O seguinte da pauta é o da relatoria do doutor Jacques Coutinho. O recurso eleitoral 0600624, o recurso eleitoral, representação na propaganda política eleitoral, horário eleitoral gratuito, inserções de propaganda, eleições municipais 2020. Recorrente. Coligação Jaciara no caminho certo. Abdul Jabbar Gavin Mohamed. Claudinei Pereira e recorridos, Coligação para o Bem de Jaciara e Andréia Wagner. A relatoria, como dito, é do Dr. Jacques Coutinho, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Abdul Jabbar Gavin Mohamed, Coligação Jaciara no caminho certo e Claudinei Ferreira, em face da sentença proferida pelo magistrado da 14ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pela Coligação para o Bem de Jaciara, condenando os recorrentes por propaganda eleitoral negativa, com a aplicação de multa no valor de R$ 5.000, ante a violação do parágrafo 4º, artigo 36. Na resordial, em síntese, que os recorrentes utilizaram do direito de resposta, concedido judicialmente para fazer ofensas e insinuações contra Andréia Wagner, utilizando-se das expressões mentirosas e covardes. Em suas razões recursais, alegam os recorrentes em síntese que, como é sedício na seara eleitoral, não é admissível a interpretação extensiva de dispositivos que restringam o exercício dos direitos de candidatos e, por consequência, os que lhes apliquem qualquer tipo de penalidade. De tal forma, a referida sentença afronta a legislação eleitoral, eis que o fato punido não possui relação com as hipóteses de aplicação do dispositivo. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso. A recorrida apresentou contra-razões pleiteando o desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso com a exclusão da multa aplicada. É o relatório. Ouço o senhor procurador eleitoral. A Procuradoria mantém o parecer pelo entendimento de que, de fato, houve a propaganda ofensiva, mas não é cabível, nesse caso específico de internet, em que há identificação do autor, a aplicação de multa, e, portanto, não caberia a aplicação da multa. Essa é o parecer do Ministério Público. Retorna, então, a palavra ao senhor relator. Também ressaltado pelo procurador eleitoral, aqui houve realmente uma propaganda negativa realizada durante o direito de resposta concedido judicialmente. No entanto,
A condenação foi feita pelo artigo 57D, só que o 57D da 9.504 ela só permite a aplicação de multa caso a postagem ou a veiculação da propaganda seja anônima. E neste caso aqui, como se trata de pessoas identificadas, não é possível aplicar a multa. Então, com essas considerações, estou dando parcial provimento ao recurso, em consonância com o parecer ministerial, tão somente para excluir a multa eleitoral. É como voto, senhor presidente. O voto, doutor Gilberto Bussic. Com o eminente relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. Relator, presidente. Fábio Henrique. O relator. E doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Excelência, se eu entendi bem, está dando parcial provimento, doutor Jackson? Parcial provimento, só para excluir a multa. Porque na primeira instância foi deferido o direito de resposta, reconheceu a propaganda negativa, no entanto, não poderia aplicar a multa, por ausência de proibição legal. É o mesmo teor do parecer, né? Tá. Resultado do tribunal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Gilberto Bussic, o 3 da pauta de vossa relatoria é o recurso criminal 000034, Tangará da Serra, recurso criminal na ação penal, arregimentação de eleitor ou boca de urna, eleições municipais de 2016. Recorrente Vanderlei Rodrigues de Souza, recorrido Ministério Público, com a palavra o relator. Senhor presidente, demais pares, o recurso interposto por Vanderlei, em face de decisão proferida pelo juiz da 19ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a ação penal, condenando-o em 6 meses de detenção, substituindo a pena por prestação de serviço à comunidade. O parecer da douta Procuradoria pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Aqui, enfim, ficou bem provado que, de fato, ele fez a boca de urna, houve, inclusive, confissão extrajudicial, tem depoimento também de uma pessoa que trabalhou lá na escola em que houve a eleição, dizendo que ele estava dentro da escola, depois ele estava do lado de fora entregando santinhos. Quando ele foi inquirido pela polícia, ele disse que realmente estava fazendo boca de urna nas imediações do local de votação, pegava o santinho, enrolava bem enroladinho, e quando vê o eleitor falava: aí, meu filho, ajuda o papai aqui. Enfim, de fato, ele estava fazendo a boca de urna. As provas dos autos são muito fortes nesse sentido, e de fato não há que se considere o provimento desse recurso, pois a sentença condenou corretamente o recorrente ao crime eleitoral. Portanto, além do não provimento, o Ministério Público requer que seja devolvido à zona eleitoral para a realização de audiência audimonitória para a escolha da entidade. Outra questão importante é que o Ministério Público havia ofertado a transação penal por meio da prestação pecuniária de, à época, R$ 937, mas o investigado não apresentou os comprovantes de pagamento, não realizou, enfim, não realizou o pagamento. A própria ação penal, ela transcorreu com réu revel, enfim, ele de fato não teve qualquer interesse em acompanhar e também acompanhar a ação judicial e também cumprir a transação penal. Desse modo, a Procuradoria mantém o parecer. Retorno então a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, como bem salientou o doutor procurador, ele aduz que não há prova nos autos de que ele estava entregando santinhos e tudo mais e pedindo voto. Na verdade, ele confessou
no inquérito policial e não compareceu em juízo. E as demais testemunhas são categóricas em confirmar que presenciou o réu, que era candidato ao pleito eleitoral de 2016, passando santinhos a eleitores que constavam no local de votação dentro de uma escola pública. E não é só uma testemunha, não, são várias testemunhas, senhor presidente. Portanto, como bem salientou o nobre procurador, ele foi ofertada a transação penal que não foi cumprida pelo réu. Portanto, eu estou negando o provimento ao recurso, diante da prova testemunhal existente. Algum voto contrário ao posicionamento do doutor relator? O resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, Vossa Excelência é o relator do 4 da pauta, que é o recurso eleitoral 0600360. Trata-se de um recurso eleitoral na representação conduta vedada ao agente público, o cargo do prefeito, o cargo de vice-prefeito, propaganda política, eleitoral, internet, eleições municipais de 2020. Recorrente é a Procuradoria Regional Eleitoral e recorrido, aqui figura Procuradoria, mas deve ser o Ministério Público Eleitoral, né? Com certeza. Então, vou retificar aqui, porque preciso também fazer essa retificação nessas papeletas também. É Ministério Público Eleitoral que é o recorrente. Recorrido a Abdul Jabbar Galvin Mohamed. Recorrido Claudinei Pereira, interessado a Andréia Wagner, e interessado também em coligação para o bem de Jaciara. A relatoria do Dr. Sebastião Monteiro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença do juiz da 14ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por conduta vedada a agentes públicos. No caso, foi uma participação em inauguração de obras públicas e propaganda irregular em redes sociais, movida originalmente pela coligação em desfavor de Abdul Jabbar Galvin Mohamed, candidato à reeleição ao cargo de prefeito de Jaciara. Em síntese, o recorrente sustenta que o prefeito e o candidato à reeleição, o Abdul Jabbar Galvin Mohamed, compareceu e presidiu a inauguração de obra pública, no caso, a reinauguração do Estádio Municipal de Jaciara, durante o período eleitoral, desrespeitando dessa forma o dispositivo do artigo 77 da Lei das Eleições. Aduz que resta em controvérsia que a solenidade era uma inauguração de obra pública custeada pelos cofres públicos com recursos advindos da Secretaria de Educação e documentos visuais acostados pelo requerente. Argumenta que a inauguração de obra pública não se resume a simples colocação de uma placa de reinauguração. No caso, foi a realização de jogo amistoso no mês de outubro de 2020 com um importante time do município de Jaciara e a presença de grande público. Foi o primeiro jogo realizado após a revitalização do estádio municipal, no qual o prefeito e candidato à reeleição compareceu e fez discurso, revestindo-se, portanto, de características de inauguração de obra pública em período vedado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a representação por prática de conduta vedada, condenando os candidatos a prefeito e a vice-prefeito às sanções dispostas nos parágrafos 4º e 5º da lei do artigo 73 da Lei das Eleições. O recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouço a Procuradoria Regional Eleitoral. A Procuradoria manifesta-se pelo provimento do recurso com aplicação de multa, porque, de fato, o evento, o que aconteceu, né? Em tese, formalmente foi reinaugurado o estádio em 8 de agosto. Estaria fora do período proibido, né? Mas foi só colocado uma placa, não teve nada, não teve público, não teve nada. Só que em outubro, o que ele fez? Ele fez uma nova inauguração, chamou o público, teve amistoso, ele participou do amistoso, ele jogou lá junto com os jogadores e depois discursou sobre a importância da obra, enfim, né? Aproveitou-se daquele evento em outubro, já estamos aqui dentro do período eleitoral,
para cooptar os votos, o que desequilibra claramente o feito. Imagine se todo candidato a prefeito pudesse, dentro desse período, fazer uma reunião com as pessoas, com as pessoas da comunidade, utilizar de eventos para alcançar as pessoas, né, e fazer discurso de campanha. Isso claramente desequilibra os votos, porque os candidatos que não são prefeitos não têm essa mesma possibilidade. Então, o Ministério Público entende que houve, sim, a conduta vedada, e, segundo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, entende o Ministério Público que é cabível a aplicação apenas de multa, nesse caso, de 5.000 UFIRs, que é o menor valor previsto na legislação. Retorno a palavra ao senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, em que pese o esforço do recorrente em atribuir ao recorrido a participação em inauguração e reinauguração de obra pública em período vedado, eu estou em dissonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Eu estou mantendo a decisão de primeiro grau por entender que não há provas nos autos que corrobora a tese do Ministério Público, vez que o representante limitou-se a colacionar aos autos vídeos em que o candidato aparece trajando uniforme, aparentemente para a prática de futebol, falando ao microfone, contudo não apresentou provas que houve convite ou chamamento para inauguração ou qualquer forma de convocação para o evento, não sendo possível, portanto, pelas provas colacionadas aos autos, aferir a existência, inclusive, de público no local onde houve a inauguração ou reinauguração do referido Estádio Municipal Márcio Cassiano. Por essas razões, e aqui eu trago uma rápida trecho aqui da decisão do juiz, que enfrentou de forma bastante criteriosa e clara as provas colacionadas aos autos, peço a licença aqui para fazer uma breve leitura. Ocorre que, trecho da sentença, ocorre que os representados acostam notícia publicada pela TV Cidade em sua página no Facebook em 10/8/2020, demonstrando que a entrega da revitalização do estádio municipal ocorreu em cerimônia realizada no dia 8/8/2020, período anterior ao interregno vedado pela lei. Continua, aliás, nas publicações amealhadas à petição inicial, o candidato a prefeito apenas cita as revitalizações e melhorias realizadas no local e o retorno das partidas de futebol, razão pela qual, com as novas informações trazidas pela defesa, vê-se que não demonstram que a reinauguração tenha sido realizada naquela data. Tampouco os vídeos que instruem a inicial demonstram que o candidato discursou no evento, permitem a conclusão de que a entrega da obra deu-se naquele momento. Então, a fragilidade posta em mesa e julgamento fulmina a pretensão, ao meu sentir, a pretensão do recorrente. No caso aqui, que a entrega e a revitalização do estádio ocorreu no período vedado, ao passo que o recorrente alega que houve reinauguração por ocasião, abre aspas, o amistoso realizado no mês de outubro de 2020, gravitando em apenas mera suposição, não demonstrando certeza, inclusive, quanto à data em que efetivamente teria ocorrido. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, eu conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Senhor presidente, é como voto. Voto, doutor Fábio Henrique. Presidente, eu vou fazer vista desse processo. Algum dos colegas quer adiantar voto? Eu aguardo. Todos aguardam?
Então, adiada a conclusão em razão do pedido de vista do eminente primeiro vogal, Dr. Fábio Henrique. Dr. Jackson Coutinho, aquele que nós julgamos também de Jaciara recentemente, Vossa Excelência quer fazer se na verdade eu estava analisando aqui, meu voto, na hora que estava lendo o voto, eu fui olhar o parecer do Ministério Público, ele pede parcial provimento, mas na verdade é total provimento, porque o recurso só pede a exclusão da multa, doutor Eric. Então, vou destoar do parecer dele só nesse ponto aí, mas o teor é o mesmo. Só para recordar, Vossa Excelência, então, afastou a multa ou manteve a multa? Eu excluí a multa. E o parecer do Dr. Eric também é para excluir a multa. No entanto, o dispositivo do parecer dele fala em parcial provimento. O único ponto recursal, o objeto recursal é especificamente somente a multa, é isso? Só a multa, só a exclusão da multa. Não é total. Mas, doutor Jackson, desculpa, eu imagino que dentro das razões recursais, ele diz que não haveria irregularidade, mas se entender que a irregularidade, enfim, dentro da fundamentação do recurso, ele também chega um momento que ele diz que não há, né? Por isso que imagino que, enfim, por isso que a gente colocou por parcial provimento. Então, aí eu tô olhando para o dispositivo dele, aí ele menciona sobre essa parte aí, que a única coisa que ele fala é o seguinte: fundamentos da procedência do recurso. Aí ele fala sobre a questão do artigo 36, que fala sobre a propaganda em período vedado, que a sentença foi nesse sentido. Aí ele traz jurisprudência, dizendo que neste caso não aplica a multa, porque que há um equívoco aí nessa fundamentação, e logo em seguida ele já pede, ante a inexistência de previsão legal, a sanção pecuniária, bem como pela inaplicabilidade do artigo 36, há de ser reformada a sentença para excluir a multa. Aí vem o pedido. Aí o pedido ele pede para admitir o recurso e provimento, dando-lhe provimento final para reformar a sentença, excluindo-se a condenação à pena de multa. Somente isso. Ou seja, tanto na fundamentação, nas razões, quanto no pedido, toda a essência é com base para a exclusão da multa. Por isso que eu estou dando total provimento ao recurso. Ok, entendido. Colegas, tem algum posicionamento? Podemos fazer essa retificação tal qual colocada pelo eminente relator? Então eu vou, só para retificar, e aí fica constando em ata que antes de encerramento, né, da sessão, é apenas uma questão do ponto de vista aí da semântica, né, do fechamento do voto. O resultado para o 2 da pauta, que é o recurso eleitoral 06000624, é o seguinte: o tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em parcial consonância com o parecer ministerial. Ok? Bom, então é o que tínhamos hoje para essa data. Vou dar por encerrada a sessão. Não há nenhuma leitura de acordo mais, porque nós não temos mais aquela figura anterior, né? Então fica encerrados os trabalhos, agradecendo aqui a participação de todos os colegas, convidando-os para que estejamos juntos amanhã, no mesmo horário, às 9 horas, para mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Tenham todos um bom dia e até lá.